Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que a semana esteja sendo boa, que vocês já estejam se preparando para o Natal, para o final de ano, para acabar 2020, né? E hoje eu trouxe para vocês um vídeo que eu tinha anotado como se fosse uma tag, mas não é bem uma tag, é mais uma conversa aqui entre a gente. Só um papo, cabeça aqui assim, sobre livros. Eu fiz um vídeo falando sobre os livros que são famosos e que todo mundo já leu, ou que pelo menos todo mundo fala que tem vontade de ler, esses livros assim, e que eu não tenho vontade. Eu fiz esse vídeo falando sobre isso e pensei, por que eu não faço um falando sobre os livros que todo mundo fala e que eu tenho vontade, né? Porque são famosos por algum motivo. Só que quando eu tava organizando a lista pra fazer esse vídeo, eu prestei atenção que não tem tantos assim, que as pessoas estão falando o tempo todo que eu tenho vontade de ler, aquela vontade de, meu Deus, eu tô muito curiosa pra saber. Não tem. Desses famosos, assim, não tem tantos. E aí eu fiquei um pouco triste, porque eu percebi que não ia dar certo. Mas, o que eu decidi fazer? O que eu vou fazer hoje? Eu vou falar de, sim, 4 livros que eu estou com vontade de ler, mas são livros que eu tenho curiosidade, que eu não sei se vou ler agora ou nos próximos meses, mas que eu tenho, sim, vontade de conhecer a história. Né? Eu escolhi só 4, como eu já falei, porque fica mais fácil, são menos livros, não fica muita informação. Então, é isso que eu vou começar com vocês hoje. Vou falar um pouquinho desses 4 que eu tenho curiosidade para ler. E que acho que algum deles pode ser sim conhecido e pode estar sendo muito falado. Talvez alguns outros nem tanto. Mas são livros que eu realmente tenho curiosidade, certo? Mas antes de começar, eu quero dar aqueles avisos as redes sociais estão linkadas ali embaixo. Quem quiser me seguir lá, é só seguir. Eu tô sempre postando coisinhas. Tô começando a postar mais, viu? Eu tô começando a aparecer mais no Instagram. Tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. O meu Scooby também tá ali embaixo. Quem quiser acompanhar as minhas leituras, eu sempre atualizo lá mais do que no Instagram, inclusive, porque lá é mais fácil. Quer mais? Sim. Eu esqueci totalmente o que eu tava fazendo por um momento. Quem quiser conhecer a minha escrita, tem um link disponível lá embaixo pra um conto que eu publiquei na Amazon. O meu nome é Post-it pra você, é só você ir lá e acessar. Ele tá disponível também no Kindle Unlimited pra quem tem. Então é só você pesquisar Post-it pra você, se não me engano é o segundo resultado que aparece. Pequenininho, no instante ler. E se você puder avaliar aí na Amazon e no Scooby também, vai ser muito bom. Eu vou adorar também ver as opiniões de vocês e os comentários, tá? Então, é com isso que a gente vai partir para o vídeo. O primeiro livro eu vi muita gente falando sobre ele e coisas boas. Todo mundo que eu vi, que eu sigo no Instagram, ou vídeos que eu assisti de outros booktubers falando sobre esse livro, era sempre elogiando e sempre falando super bem da história, sabe? Não tinha coisa ruim pra falar. E eu fiquei muito curiosa, porque eu li a sinopse e eu achei interessante a história, mas eu falei, uma história que em algum momento, se surge a oportunidade, eu leio. Mas depois de ver tantas pessoas falando sobre esse livro, eu fiquei realmente curiosa e com muita vontade de ler, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu, sem brincadeira, tá na minha lista de leitura, eu acabei colocando lá, né, no Scooby, pra não esquecer, mas eu não tinha dado tanta importância assim pra história, até ultimamente ver muitas pessoas postando sempre stories sobre elas, ou sobre essa história, ou comentando em lives, ou falando em posts no Instagram. Eu vi muita gente falando, parece que recentemente tinham mais comentários sobre esse livro do que antes. E eu fiquei um pouco surpresa, não vou mentir. E todos eles eram realmente comentários ótimos sobre a história. E aí eu só fiquei com mais curiosidade de ler. Então, eu vi realmente que a história é muito imersiva, que a personagem é muito bem criada e que a história tem, assim, um efeito muito bom. E eu fiquei realmente com mais curiosidade de ler. Mas é aquela coisa, eu tenho vontade de ler exatamente porque fui influenciada, sim, por outras pessoas falando sobre a história, mas não é um livro que eu quero ler agora, sabe? Eu vou ler no futuro, com certeza, mas não é um livro que
tem a minha atenção no momento, sabe? Tem outros que eu estou muito mais afim de ler do que esse. Sobre o segundo livro, né, o próximo, ele não lançou ainda no Brasil. Eu acompanho a escritora dele no Instagram e eu vejo ela postando resenhas de outros leitores, né, americanos, que lá o livro já saiu e que eles têm gostado muito da história. Eu vi várias resenhas ótimas em inglês sobre o livro e a própria sinopse me chamou a atenção. Eu acho que eu já vi algum youtuber que leu esse livro e é a história, eu não sei, eu acho que eu gosto da autora e um fator de que eu fiquei com vontade de ler porque é da autora, mas a história sim também me chamou a atenção, eu queria muito conhecer esse aspecto e eu tô falando do livro, The Invisible Life of Addie LaRue. É uma história que eu achei muito interessante, que eu fiquei com muita vontade de ler. E nesse caso, assim, se tivesse eu já teria comprado. Se tivesse no Brasil eu já teria comprado. Mas ainda não tá aqui, só tem a versão em inglês. Eu tô pensando seriamente em comprar o e-book pra ler, porque eu quero muito conhecer a história. E eu não sei se eu espero lançar em português, porque acho que a editora, se não me engano, já anunciou que eles vão lançar a versão em português no próximo ano, ou se eu realmente já compro em inglês e leio. Eu tô dividida, mas eu quero muito conhecer essa história, eu quero muito ler, muito ler. De verdade. O próximo livro é O Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro, meu pai falou que é muito bom, eu vi realmente... Esse realmente muitas pessoas falaram, acho que... Eu sempre recebo comentários, ou alguém vem falar comigo sobre esse livro, que gostou muito da história, que é maravilhoso, que o mistério é muito bom, que a forma que os personagens desvendam a história é muito boa. E eu já li um outro livro da Agatha Christie, eu li O Assassinato no Mediterrâneo, no Mistério do Mediterrâneo, alguma coisa assim. E eu gostei muito, assim, eu gostei da escrita e tal, mas dizem que esse livro em específico, O Assassinato no Expresso do Oriente, é muito bom, que a história realmente é boa. Então eu falei, vou dar outra chance, né? Eu já tenho um outro livro dela pra ler, vou pegar mais esse também e em algum momento eu leio, né? Em algum momento eu vou ler esse livro. Por pura curiosidade mesmo, porque se tem tanta gente falando bem assim, não é possível que a história seja assim, sabe? Ruim. Ou no mínimo maçante. Eu espero que não. Mas eu tenho muita vontade de ler ele também. Porque muita gente realmente fala sobre ele e eu fiquei curiosa de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu fico, será que eu vou gostar? Às vezes a questão da experiência de leitura de cada um é super diferente e eu ficar indo na onda de outras pessoas talvez não seja uma boa ideia. E o último livro que eu tenho muita vontade de ler é Pequenas Grandes Mentiras. Eu tava em uma live há um tempo atrás que uma das meninas que estavam participando, ela tava lendo esse livro e ela tava o tempo todo falando quanto a história era boa. E aí eu decidi pesquisar sobre o livro, eu não conhecia até ela falar. E quando eu li a sinopse, eu fiquei realmente curiosa para saber o que vai acontecer. Juntou muito a questão do comentário dela, de realmente ela estar super envolvida com a história dela, realmente estar gostando do que estava lendo, que eu quis ler. Tipo, eu li a sinopse e junto com aquilo ali, eu fui procurar por causa dela. E eu fiquei super curiosa pra ler, então eu botei nessa listinha desses livros que eu realmente vi poucas pessoas falando sobre ele. Acho que eu vi algumas só, mas comparado a alguns outros livros que são sempre sendo falados no Instagram e no YouTube, e leitores estão sempre falando sobre esse. Alguns desses que eu falei, eles tiveram pouca visibilidade, eu acho. Eu fiquei com vontade de ler. Eu acho que eu fiquei com mais vontade de ler esses livros que são pouco falados do que os livros que as pessoas estão sempre comentando horrores sobre. Aqueles livros de hype de um momento, eu nunca tenho vontade de ler. Eu gosto de ler sim, se eu acabar lendo depois, foi porque eu vi a história e tava a fim de ler naquele momento, sabe? Nunca eu fiquei a fim de ler histórias que estavam em alta no momento. Acho que acontece com algumas pessoas, né? Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem mais de conversa, para falar mais sobre essa questão das leituras, que alguns livros que eu pretendo ler, e esses são uns que eu realmente vou ler, é certeza que eu vou ler, mas eu ainda não tenho certeza de quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. O quando que é o mistério da questão. Então, eu só queria conversar com vocês sobre isso, né, expor esse meu pensamento com relação a esses livros.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum desses livros que eu comentei, deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião também, eu vou adorar ter mais pessoas me influenciando sobre essas histórias e falando. E se você não gostou, comenta também, eu gosto de saber algum desses motivos. Já as pessoas falaram muito e eu fui super animada e, enfim, acabou que não era tudo isso. Eu quero saber de vocês também, tá? Então eu vejo vocês em um próximo vídeo.